Olá, amigos, olá, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para conversar com os nossos amigos do Grupo Espírita Divino Amor e Esperança. Hoje conversaremos sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, dos itens 1, 2, 3 e 4. Mas antes, então, vamos levar nosso pensamento buscando essa sintonia do nosso Mestre Jesus, dos benfeitores amigos que nos envolvam, que nos fortaleçam, nos dando esperança, principalmente nos dias de dificuldade que atravessamos, pelo exercício, do isolamento social, da pandemia que nos traz nesses tempos. Então, Senhor, nos abençoe também na condução das palavras de hoje. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Vamos então ler esses itens 1 e 2, para depois então conversá-los, comentá-los com vocês. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impensais, porquanto o reino dos céus é para eles, é para aqueles que se assemelham. Digo-vos em verdade, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Porquanto o reino dos céus é para que se lhes assemelham. Então, essa espontaneidade da criança, essa simplicidade, essa inocência, porque o espírito ainda não recuperou a sua tendência ou as suas tendências passadas. Nesse período, então, que nos traz o livro dos Espíritos, que também Emmanuel nos fala na obra Religião dos Espíritos, nos 3.000 dias, que são aquele desde a concepção até mais ou menos 7 anos de idade, que ali então completa-se a encarnação. Ficam então esses espíritos sujeitos ao ambiente, absorvendo as influências. Então, quão importante nesses primeiros dias, já desde a gestação, desde a gravidez, já quando se toca na barriga, se abraça, a própria mãe quando toca, o pai, os familiares, os próximos, de dizer como é importante ser bem-vindo, já dando a esse espírito a tranquilidade para ingressar novamente na vida física, que sabemos que para muitos é muito desafiador. Então, sabemos também lá no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, especificamente no item parentesco corporal e espiritual, será comentado que, o próprio Kardec nos diz ali, que o espírito que chega, ele não nasceu no momento que o corpo foi criado. O pai e a mãe só fornecem o envoltório físico. E a sua missão, a sua tarefa, o seu objetivo é educá-lo para o bem, principalmente pelos bons exemplos. Mas sabemos que esses espíritos já vêm de várias e várias e várias existências passadas. Então, ele traz lá as suas dificuldades, as suas dores, as suas experiências, as suas vivências, as suas tendências. E lá depois dos 7 anos, quando o espírito começa, então, a lembrar, ou se colocar mais, digamos assim, na existência propriamente dita. Começam ali, então, a surgir as tendências. O papel, então, de pai, de mãe, é trabalhar as más tendências e incentivar as boas. Mas a criança é esse espírito, meus amigos. Por isso que Jesus
nos diz que para aqueles que se assemelham no quê? Na inocência, na espontaneidade, na simplicidade. Então, iremos chegar ou entrar no reino dos céus, como nos ensina o Mestre, quando buscarmos esta simplicidade, essa humildade. Quem que pode se entender por puro de coração, né? O puro de coração é aquele que busca, aquele que é humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Inclusive, são palavras sinônimas: humildade, simplicidade, modéstia. É não se achar mais do que somos. É não querer ser melhor do que os outros. Ser humilde é ter ideia exata de quem somos. Porque muitas vezes o nosso orgulho, que é o contrário da humildade, nos faz parecer mais do que os outros. E que, como sabemos, os Espíritos nos dizem que é uma das chagas da humanidade, isto é, uma das dores, uma das dificuldades que nós ainda temos para tornarmos seres melhores ou alcançarmos o ideal do homem de bem que o próprio Evangelho nos traz. Conta-se que na época de Sócrates, todos os filósofos se reuniram no templo de Delfos, menos Sócrates, para então ver entre eles qual seria o maior de todos. E chegaram à conclusão que era o próprio Sócrates, o maior filósofo. Então foram contar para ele. E a resposta, todos nós já conhecemos. Só sei que nada sei, disse ele. E continua. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, meus amigos, é sabermos que temos dificuldades, que temos fragilidades, que somos ainda imperfeitos e procurarmos trabalhar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. O Evangelho nos diz, nos traz que aquele que ainda se encontra sem entender da sua situação tem muito que buscar, mas aquele que já está chamado a atenção, já percebe que tem que melhorar alguns aspectos, já está a caminho. Então, o quanto é importante da reflexão, de nos olharmos, de nos avaliarmos constantemente, como nos ensinou Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos e nas seguintes. Emmanuel nos diz: sou pobre de espírito, necessito enriquecer-me de novos valores, os de natureza espiritual. Nós temos alguns exemplos, claro que sabemos que Jesus foi o maior deles, e o próprio Livro dos Espíritos vem a confirmar isso. Mas temos também espíritos ilustres, Francisco de Assis, mas também contemporâneos, que viveram numa época, ou na época presente, ou próximo dela. Muitos de nós tivemos a oportunidade de vê-los ainda encarnados aqui no planeta. Chico Xavier, que cansava de dar demonstrações de humildade, talvez um dos maiores exemplos, né, de humildade que temos conhecido nos tempos de hoje, deixando isso como ensinamento importante a todos nós. Madre Teresa de Calcutá, que auxiliava todos aqueles que a perseguiam, se colocando à disposição de todos. Irmã Dulce, falamos aqui de 2 reencarnados do Brasil. Lembro de uma passagem de Irmã Dulce, que ela tinha por hábito cedo ir à feira e pedir ajuda, contribuição
para que ela pudesse então fazer a sopa, a alimentação daqueles pobres que ela atendia. Certa vez ela sempre estendia a mão, um desses feirantes, talvez naquele dia não estava bem, cuspiu-lhe na mão. E ela limpou a mão, esticou novamente e disse o seguinte: esse foi para mim, agora me dê aos meus pobres. Qualquer um de nós, provavelmente, no mínimo, viraria as costas e sairia dali tocado de algum sentimento negativo. Ela, humilde, foi ali e esticou novamente a mão, pedindo o auxílio que era necessário. Da obra A Carta Magna da Paz, de Raul Teixeira, médium, Camilo, mentor espiritual, desse amigo de todos nós, nos traz um trecho muito interessante que fala sobre a humildade. E nos diz o seguinte: a humildade jamais se confundirá com a submissão, com a covardia moral e com a debilidade do caráter. Seu exercício se confunde, isso sim, com a prática do bem possível e com a vivência do amor incansável. Então, muitas vezes, nós achamos que a pessoa tem que ser humilde e tem que aceitar, Não. A humildade é no coração. A humildade é de entender e de saber que o outro, aquele que nos agride, está enfermo, muitas vezes. Emmanuel nos ajuda na obra Pensamento e Vida, dizendo que a humildade é a única tesoura capaz de cortar o homem já na idade da razão, mas que se encontra atado ainda ao peso da própria animalidade. Identificarmos, como falamos, as nossas fragilidades. Porque o orgulhoso, meus amigos, aquele que não consegue enxergar. Certa vez fizemos um trabalho, também uma palestra pública sobre orgulho, não foi nos pedido. E nós vamos buscar então, não somente na doutrina espírita, outros pensadores, sobre as características do orgulhoso. E ficamos surpresos com o que ali encontramos. Coisas que a gente nem imaginava que era do ser orgulhoso. Como, por exemplo, muitas vezes ficamos muito preocupados com o que os outros vão pensar de nós. E assim por diante. E depois dessa palestra, a gente replicou no outro centro espírita. E depois de falarmos, conversarmos com os companheiros e falando, né? Então, numa próxima ocasião, poderemos conversar sobre também especificamente sobre essas características. Terminando, deu quase 10, foram 9 ou 10 apontamentos, destacando ali a característica do orgulho, ou do orgulhoso. Terminando aquele evento, aquele encontro, o coordenador que nos acompanhava, um senhor já de bastante idade, disse assim: essa tua palestra me lembrou uma música do Roberto Carlos. Eu olhei para ele, as pessoas também ficaram curiosas para saber qual seria a música. Ele respondeu: este cara sou eu. Porque se identificou com aquelas características. Assim também como nós, com certeza. Porque, repetindo, como nos fala o Livro dos Espíritos, os dois males maiores, orgulho e egoísmo. Então nós estamos ainda nesta faixa, mas estamos com certeza trabalhando para avançarmos, para melhorarmos, identificando, né, essas nossas falhas. Ninguém chegará ao Pai senão por mim, nos ensinou Jesus. Isto é, buscando a evolução do Mestre. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Alírio Cerqueira Filho, psicólogo, psiquiatra, escritor espírita, uma de suas obras diz o seguinte: que todos nós
somos aprendizes, porque o mestre é Jesus. Então, todos nós somos aprendizes. E o aprendiz pode errar e vai errar. Erramos já muitas vezes em nosso passado, sabemos disso. Ainda nos equivocamos hoje e amanhã também, porque somos aprendizes, até chegar num ponto que nos igualaremos à condição espiritual e de nível de Jesus, porque ele mesmo disse que vós podereis fazer as coisas que eu faço e muito mais. Com certeza, um dia chegaremos. Claro que o tempo que levará vai depender de cada um de nós, do esforço de cada um de nós. E nos convida, então, Arílio de Cerqueira Filho, a dizer como se fosse um exercício. Eu sou aprendiz do amor, da mansidão e da humildade de coração. Pela repetição, meus amigos, vamos introjetando, vamos refletindo sobre cada um desses itens. Amor, mansidão e humildade de coração. Porque Jesus realmente é humilde e manso de coração. Demonstrou isso várias vezes. Então nós também iremos, com certeza, chegar a esse ponto. Vai depender, logicamente, do esforço de cada um de nós. Vamos então, meus queridos, elevar um pouco mais o pensamento. Buscar a figura amorável desse mestre que vem de encontro a todos nós. Iluminando, fortalecendo o coração de todos nós. E aqui deixamos o nosso abraço aos nossos irmãos do Grupo Espírita, rogando ao Mestre que abençoe a todos com muita paz. Que assim seja.